Boa tarde, Sandoval Júnior, especialista em treinamento. Uma alegria falar com vocês de novo. E o vídeo de hoje é um tema bem forte. O tema é: se hoje fosse o dia da sua morte, se eu morresse hoje, o que estaria escrito ali na sua lápide? E talvez você me pergunte, mas por que essa pergunta, né? Por que pensar na morte logo agora? Aí eu pergunto, você foi feliz? Realizou sonhos? Às vezes a gente pensa que o planejamento de vida a gente precisa fazer de hoje para o futuro, né? E vários exercícios nos mostram que nós precisamos olhar para o final e programar o hoje. Isso quer dizer ter visão de 5, 10, 15, 20 anos e visão da morte. O que a gente vai fazer quando a gente for morrer? O que a gente planejou? Porque a única certeza que nós temos é essa: nós vamos morrer e não sabemos a hora. E a pergunta é: eu vivi tudo que eu deveria viver, que eu sonhei viver, que eu desejei viver? Eu realmente fui feliz? Fiz pessoas serem felizes? Por que esse questionamento? Eu participei de uma aula com o Jamil Albuquerque, né, que é do Mastermind, e ele fez essa pergunta para a gente. Se você morresse hoje, o que estaria escrito aí na sua lápide? Parece pesado, né? Parece... Cara, que pergunta mais pesada, né? Mas essa é uma pergunta que a gente deve fazer. E, com base nisso, tem outras perguntas. Se você morresse hoje, qual legado que você deixou? Que sonhos realizou? Como a sua família, os seus amigos descreveriam a sua vida? Você viveu, né? Você seria lembrado como alguém que viveu com propósito ou como alguém que somente apenas sobreviveu? Perguntas fortes, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte. Eu também tenho muita dificuldade. E estou aprendendo a desenvolver isso. Quando a gente pensa na morte, é muito doloroso, né? Porque remete a gente ao sentimento de fim, que acabou, né? Eu experimentei isso muito forte há 4 anos atrás, quando eu perdi minha mãe. Foi muito forte para mim, porque é perder a pessoa que mais te ama e a pessoa que você mais ama. É como se tivesse te arrancado o chão. E eu já sabia que eu tinha essa dificuldade. E minha mãe quis me preparar disso. Eu tive a graça, a oportunidade de ser a última pessoa que esteve com ela antes dela estar entubada, estar sedada. Eu passei uma noite, a última noite que minha mãe passou consciente, eu passei com ela. E minha mãe tentou me preparar esse tempo inteiro, porque ela sabia que seria difícil para mim, né? Que ela sabia, né, que eu tenho dificuldade com a morte, que seria difícil. E ela me preparou. E eu vi isso com experiência própria. E esses dias, quando eu fiz essa pergunta nas minhas redes sociais, com os grupos, com os familiares, eu me assustei com o que as pessoas diziam. Juninho, né? Por que você está perguntando isso? Para que essa pergunta? Como é que eu vou saber o que vai estar escrito? Eu vou já ter morrido mesmo? E o que importa, né, de estar escrito na minha lápide se eu já morri mesmo, né? É muito importante essa reflexão, porque talvez nós estamos vivendo por viver e não estamos pensando na nossa morte. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, Alessandra Lopes, e quando ela formou, ela fez o TCC dela, né, o trabalho dela de final de faculdade. Ela fez uma pesquisa com pessoas idosas, onde ela fez várias perguntas com várias pessoas, com vários idosos. Foi uma pesquisa grande, então bem raso.
Ela fez várias perguntas, mas uma pergunta me chamou muita atenção. Ela perguntou o que as pessoas tinham mais tristeza no final da vida. O que mais deixava elas tristes, né? E a resposta da maioria foi que elas estavam tristes no final da vida porque elas não programaram a velhice, não pensaram na morte, né? Não pensaram como foi o final dos dias. E olha como é forte isso. Muitas delas estavam sem ninguém no final da vida, infelizmente, não tinha ninguém para acompanhar, né? Estavam dependendo de pessoas estranhas, né, para tomar conta delas, algumas já na enfermidade. E muitas caíram na reflexão que não tinham vivido, não tinham sido felizes, não realizou as coisas que sonhavam realizar, até deixaram a desejar com pessoas que elas amavam, e por isso no final da vida estava vivendo aquela dor, aquela dificuldade, porque não se programaram. Então por isso essa reflexão, né? Olhamos para essas pessoas e temos que refletir o nosso hoje. Se hoje fosse o nosso dia, o que nós vivemos? Quais foram as nossas conquistas? Qual foi o nosso legado? O que nós vamos deixar de legado? Nós somos realmente felizes? Tem um filme muito legal que chama Antes de Partir. Não sei se vocês já viram, né? É do Morgan Freeman e do Jack Nicholson. Né? Bem resumidamente, é um rico e um pobre. Né? O Jack Nicholson é um empresário rico, lá, dono de hospital, dono de várias coisas, e o Morgan Freeman é um mecânico pobre. E os dois são diagnosticados, eles não se conhecem, são diagnosticados com câncer que tem poucos meses de vida. E os dois se encontraram no leito do hospital, se conheceram ali. Né? E, bem resumidamente, ficou claro, né? E fica claro para a gente, não quer dizer que quem tem dinheiro é mais feliz com quem não tem. E ficou claro isso no filme. Mas os dois, naquele final de vida ali, um ajudou ao outro a tornar o final de vida melhor. E eles aprenderam com o outro, fizeram até uma lista, né, o que eles gostariam de fazer antes de partir, que eles não tinham feito durante a vida e que eles gostariam de fazer. Como um era milionário, proporcionou várias coisas. Então eles viajaram pelo mundo, tiveram experiências que eles nunca tinham tido, né, porque eles sabiam que restavam poucos meses de vida. E uma cena me chamou muito, dentre outras, né, me chamou muita atenção, a cena que eles estão lá na pirâmide do Egito e o Morgan Freeman chama uma reflexão. Né? Ele conta que existe uma lenda egípcia que as pessoas quando morrem, né, quando chegam lá em cima para ir para o céu, são feitas duas perguntas. E a resposta dela vai dizer se a pessoa vai para o céu ou não. Né? Então, o Morgan Freeman fez essas perguntas para o Jack Nicholson. Ele era o pobre, Jack Nicholson o rico. E as perguntas que o Egito falam você encontrou alegria na sua vida? Você proporcionou alegria na vida das pessoas? Como é profundo isso, né? Então, pensando nesse contexto, né, nessa reflexão, o que estaria escrito na nossa lápide hoje? Porque isso pode nos remeter ao que nós vivemos no presente, no hoje. A frase que eu, Sandoval Júnior, quer que esteja, é uma frase que eu amo de São João Bosco, que diz assim: a vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é um presente a Ele. Com base nessa frase que eu quero que esteja lá no minha lápide quando eu morrer, eu vivo a minha vida hoje, então eu quero viver meu hoje como sendo feliz e fazendo as pessoas felizes, vivendo com propósito, né? Fazendo na minha vida um presente para Deus. E como que a gente faz isso? Sendo feliz, proporcionando felicidade às pessoas, né? Sendo bom para as pessoas, né? Ensinando, ajudando, promovendo pessoas e sendo feliz e fazendo as pessoas felizes. Então, eu chamo essa reflexão.
Essa é a minha frase, esse é o meu desejo de vida. Mas qual que é o seu desejo? Então, se a sua senha fosse chamada hoje, qual que seria a frase? O que você responderia para você mesmo? Você realmente foi feliz? Você realmente fez as pessoas felizes? Jesus, quando ressuscitou, né, a primeira coisa que ele disse, ele encontrou com Maria Madalena, a primeira pergunta dele foi: por que choras? Mulher, por que choras? E ela diz, né, levaram meu mestre. E ele vai e fala, Maria. Ele chama ela pelo nome. E Deus também nos chama pelo nome. Sandoval, Júnior, Pedro, João, Maria, Adriane, Fernanda, Marcos. Ele nos chama pelo nome e pergunta, você realmente está vivendo uma vida de propósito? Ou você realmente está vivendo a vida por viver? Então, que essa reflexão nos faça buscar viver uma vida com muito mais propósito, com muito mais felicidade, buscando a felicidade, realizar aquilo que a gente não realizou, viver a vontade de Deus, ajudar e amar pessoas e ser realmente felizes. E no final, as pessoas vão olhar para a nossa lápide e vai dizer, realmente essa pessoa viveu o que está escrito na lápide dela. E por causa da vida dela, eu vou viver minha vida melhor. Então, que essa seja a nossa reflexão. Então, bora fazer uma vida melhor. Vamos, bora vencer. Bora para action. Deus abençoe vocês. Se esse vídeo fez sentido, deixa seu like aí e escreva um comentário, até com temas para que a gente possa trabalhar no próximo vídeo. Até a próxima. Deus abençoe a você. Bora vencer.